Bom dia, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Hoje, dia do Senhor. Para quem não sabe, o dia em que Cristo ressuscitou. Essa é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é todos os domingos, porque nela, inclusive, nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo, tanto por meio de culto ao Senhor, quanto por meio do uso do sacramento, que é a ceia do Senhor. Paulo diz: anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Por isso, um dia tão especial, um dia em que Cristo consumou a sua obra redentora, vencendo a morte. E nós somos aqueles que Deus quer que louvem ao Senhor. Salmo agora 65 nos fala da importância da Igreja do Senhor para estar sempre louvando ao Senhor. Ele diz assim, também Salmo de Davi: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Confiança e louvor em Sião. Sião é um monte de Jerusalém, onde a cidade está construída, onde o templo está erguido, onde Isaac fora levado para ser sacrificado, o Monte Moriá. Portanto, o Monte Sião é muito importante. O Monte Sião ele representa o povo do Senhor, representa até mais do que isso, representa a obra redentora. Porque foi ali onde Deus escolheu que o Filho de Deus foi crucificado com sacrifício como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Monte Sião, todo louvor é dado a Deus. No Monte Sião, a crucificação se deu, de forma que nós somos justificados. No Monte Sião, que Deus manifestou seu tão grande amor, como diz Paulo em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No Monte Sião, Deus realizou esta obra redentora, e é neste monte, então, que se deve toda a confiança. Afinal das contas, quando você olha para o Monte Sião, você deve ver a cruz do Calvário, onde Deus realizou a obra perfeita da salvação. Quando você olha para o Monte Sião, então, é estimulado o que Davi diz: confiança em louvor. Nós somos conduzidos, nós somos constrangidos. O amor de Deus nos constrange, diz Paulo. Nós somos constrangidos a ter que confiar. Você não vai confiar no Senhor, mesmo olhando para a cruz do Calvário, mesmo olhando o que Deus realizou graciosamente, por que não iria confiar no Senhor? Você vê ali uma obra graciosa, uma obra gratuita, uma obra de iniciativa única e exclusiva de Deus. Como disse Jonas, ao Senhor pertence a salvação. E quando ver em Sião a cruz do Calvário, você então é constrangido a confiar e louvar aquele que entregou seu próprio filho para morrer por pecadores como nós, que não merecíamos e nem muito menos poderíamos conquistar tal salvação. Então, no Monte Sião se deve todo louvor e toda adoração. No Monte Sião se deve a glória a Deus. Isso nos lembra também o fato de que no Monte Sião, em contrapartida, nós também encontraremos a cidade de Caim. No Monte Sião se deve o louvor a Deus, porque no Monte Sião está ali o povo do Senhor. Sião representa toda Jerusalém e representa também o povo do Senhor. É uma cidade significativa, uma região significativa, é um monte significativo, porque inclusive, como disse, foi construída Jerusalém ali. E ao contrário da cidade de Caim, que nós encontramos em Gênesis 4, de 17 a 24, a cidade em que os homens cultuam a si mesmo e buscam a própria satisfação, o Monte Sião representa toda a história da redenção. Capítulo 5 de Gênesis nos conta dos homens de Deus que viveram para adorar ao Senhor. Como nos diz o versículo 26 do capítulo 4, que começaram a invocar o nome do Senhor a partir do filho de Sete. E então no capítulo 5, homens aparecem para glorificar a Deus por tudo.
Enoque é um deles que anda com Deus de tal maneira que Deus o toma para si. E Noé é o filho da promessa que Lameque profetiza, que seria o filho que traria consolo, descanso para aquela geração. Tudo isso mostra que Sião é o lugar da adoração. Ou seja, é o povo de Deus, escolhido para adorar a Deus. Pense sempre nisso, em contrapartida com os homens que vivem para si mesmo, no Monte Sião, ou seja, no povo de Deus, no lugar onde Deus escolheu a igreja de Jesus, se deve o louvor e a adoração. É por isso que então você acorda, e acorda pensando, Senhor, obrigado por este dia. É por isso que você acorda e então é conduzido a viver um dia para o Senhor. É por isso que você, a cada domingo, é conduzido à igreja para junto com o povo do Senhor, que, como disse, aqui é representado por Sião, vai se juntar para louvar, glorificar e exaltar a Deus. Faça isso. Deus tem um povo que existe para louvá-lo. Então, viva para louvá-lo. Louvá-lo com confiança, louvá-lo com satisfação, louvá-lo olhando para a cruz do Calvário e vendo que nós o louvamos, tanto por quem ele é, tanto quanto pelo que ele fez por nossas vidas. Então, cabe bem o louvor no Monte Sião. Cabe bem o louvor no meio da igreja do Senhor. Porque realmente um dia lá em Sião, no lugar escolhido por Deus, o Filho de Deus conquistou um povo para si. Alcançou um povo para ser o seu povo. Como nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 5, num culto muito especial que João vê em suas visões de Apocalipse. E diz que então entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esses são o Sião. O Sião, que é o povo do Senhor, para o qual o Senhor Jesus entregou a si mesmo para nos salvar graciosamente. Portanto, cabe em Sião toda a confiança em Deus. Confie no Senhor, viva pela fé, viva na certeza daquilo que Deus fez para o nosso benefício, viva na certeza das promessas que vão se cumprir para a glória de nosso Deus. Viva pela confiança, não dúvida, plena confiança. E então viva para Ele. Como Paulo diz acerca de si mesmo. E nós devemos fazer algo de modo semelhante, seguindo os passos destes homens de Deus. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz acerca da sua vida na presença do Senhor. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então viva pela fé no Filho de Deus. Viva para a glória de Deus nele, porque em Sião cabe a confiança e o louvor, de tal modo que o povo do Senhor viva para glorificar o Senhor. Então, hoje mesmo, separe aquele tempinho e vá para adorar o Senhor junto com a igreja. Se você pensou em ficar em casa, se espreguiçando e apenas relaxando um pouco durante esse dia, separe um momento para que você dedique e testemunhe a glória de Deus, que inclusive manifestou graça na tua vida, principalmente por meio da cruz do Calvário em Cristo Jesus, mas também decorrente desta graciosa salvação. Deus tem abençoado você todos os dias, de forma que você pode nos ouvir, porque Deus dará vida e tudo o que nós precisamos nela. Então, cabe muito bem em Sião o louvor e a adoração ao Deus de toda salvação. Então glorifique a Deus. Não deixe de fazer isso, porque isso é o que cabe na cidade de Deus, no povo do Senhor, no reino daqueles que Deus salvou graciosamente. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo.
Obrigado por tua graça e misericórdia. Cabe a nós, Senhor Deus, te louvar e te glorificar. Eu engrandecer o teu nome. Numa cidade, a cidade de Deus, que é constituída pelo teu povo. Então ajude-nos, Senhor, a ter sempre prazer em te adorar, te glorificar, te engrandecer, com confiança e dedicação. Toca no coração do teu povo, para que seja, Senhor Deus, ativo, ousado, firme, seguro e assim viva, ó Deus, para o louvor daquele que graciosamente entregou seu Filho por nós. Receba a nossa oração e abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.